E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu decidi trazer o resumo de uma obra nova bem da hora que se parece um pouco com o Rei Invencível. O protagonista desse manhwa reencarnou no corpo do Rei Demônio, e para unificar o mundo, ele vai copiar as habilidades das cultivadoras fazendo cultivo duplo. O card do boss da dungeon vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10.000 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. A história se inicia com um jovem com longos cabelos grisalhos bagunçados acordando em um quarto enorme, e ficando confuso com sua situação atual. A primeira coisa que ele fez foi procurar um espelho, e ficou surpreso ao ver um belo jovem vestindo uma roupa incomum, com uma gola alta sem mangas. O jovem não entendia como acabou nessa situação, mas uma coisa que ele sabia, era que ele reencarnou no corpo de um demônio de outro mundo. Deixando a situação ainda mais confusa, uma bela garota fantasma de cabelos vermelhos que se autodenomina sua mentora, apareceu de repente, aliviada por ele finalmente ter acordado, e explicando que salvou ele a tempo, trazendo sua alma de volta do submundo. Inicialmente o prota se assustou com a garota fantasma, mas em seguida ele se acalmou, e tentou recobrar as memórias do seu novo corpo para entender melhor sua situação. Após alguns minutos, ele lembrou que o mundo onde o dono do corpo morava é um mundo de cultivação chamado de Continente Kunlun, e os cultivadores são divididos entre a Aliança dos Justos e a Aliança Demoníaca. Sua atual identidade é o mestre demônio da Aliança Demoníaca, Lin Seng. Ele tem a responsabilidade de revitalizar a Aliança Demoníaca e derrotar a Aliança dos Justos. Por causa da Aliança Demoníaca estar em uma posição enfraquecida por muito tempo, ele tem a obrigação de reverter a situação. Todas as gerações de mestres demônios tentaram recriar a arte anciã divina, a técnica do domínio infinito dos 9, mas todas elas terminaram em falhas. O mestre de Lin Seng, o ex-rei demônio, é a fantasma. Ela morreu meio ano atrás por causa do desvio de Qi. A técnica marcial que foi transmitida pelos mestres demoníacos tem um estranho efeito em suas almas que é não poderem ser destruídas após a morte. Portanto, após a morte de Qin Ning, ela se tornou uma alma e continuou a guiar seu discípulo em sua cultivação, mas inesperadamente, ele também caiu com o desvio de Qi. Para salvar a alma dele, ela invocou as almas de 2 gerações anteriores para criarem um feitiço juntas, mas sem querer elas arrastaram a alma do prota e colocaram dentro do corpo de Lin Seng. Não importa como ele olhava para essa situação, o prota chegou na conclusão que o nível da sua mestra demônio não é tão bom. Interrompendo seus pensamentos, a King Ning agarrou seu braço e exclamou que após a fuga da morte do seu discípulo, a técnica dele de recolhimento do Yin e o reabastecimento do Yang estava completa. Ela tinha feito a decisão certa. Ao mudar o nome dessa habilidade, ela fez uma grande descoberta. Agora ele pode cultivar com as discípulas das 9 seitas justas e aprender a habilidade única de cada seita. E assim eles vão poder recriar a arte anciã divina, a técnica do domínio infinito dos 9 céus. Ao ouvir essa besteira dela, o prota soltou um suspiro de frustração. Ele não conseguia aceitar que o simples fato dela mudar o nome da técnica fez ele reencarnar no corpo do Rei Demônio. E agora ele está sendo enviado para a Aliança dos Justos para pegar garotas. Não existe diferença entre isso e enviar ele para morrer. Devido a isso, ele chegou na conclusão que é bem melhor dizer a verdade para ela e pedir para ela mandar ele de volta. Mas antes dele contar a verdade, a King Ning começou a tirar a blusa, enquanto dizia que eles podem conversar sobre isso depois. As mestras ancestrais e ela gastaram toda a sua vida para conseguir trazer ele de volta à vida, e hoje o desejo delas finalmente se tornou realidade. Por isso eles não têm tempo a perder. Ele deve tentar isso com ela primeiro, para ver se ele também consegue ter sucesso em obter a sua habilidade única. Ao ver o que ela estava fazendo, ele com o nariz sangrando e os olhos arregalados de choque, disse que em sua opinião, ele não acha que isso seja apropriado. Apesar de falar isso, ele estava tirando o cinto. Irritada com a falação dele, a King Ning diz que ele fala demais. Ela quer menos palavras e mais ação, para apressar as coisas. Ela usou magia para atraí-lo a si mesma, fazendo ele cair sobre ela. Ao mesmo tempo ela mencionou que sua encarnação tangível permanecerá nessa forma por apenas uma vareta de incenso. Então ele não deve desperdiçar seu tempo valioso. Ela pediu a ele para agir rapidamente, pois ela acredita que seu discípulo pode fazer isso. Ao ouvir as palavras de que precisa agir rapidamente, o prota ficou indignado e disse à sua mentora que ela o subestima demais. Uma vareta de incenso não será suficiente para ele se divertir. Enquanto falava isso, ele começou a tirar sua vestimenta rapidamente, mas como a felicidade de pobre dura pouco, a diversão dele foi interrompida por um ser demoníaco de cabelos brancos com 3 chifres que entrou no quarto, dizendo que se o jovem começar a cultivar agora, ele morrerá.
Após dizer isso, ela se aproximou do rapaz, e o olhar dele repousou em seu decote, fazendo seu nariz sangrar de animação. Ignorando o olhar do garoto, a demônio falou que apesar delas terem sorte o suficiente para salvar a alma dele, a cultivação dele foi completamente dissipada por ele ter caído pelo desvio de Ki. Ao ouvir sobre o estado de cultivo do seu discípulo, a Qin Ning olhou para a garota em choque, e disse que havia negligenciado esse fato. Ela estava tão focada no cultivo duplo que não percebeu algo tão importante, como seu discípulo perdeu seu cultivo. Agora ele é o mesmo que um inválido, ele não vai conseguir realizar o sonho delas. Mesmo tendo aprendido a técnica do recolhimento de Yin e do reabastecimento Yang, ele não vai conseguir recolher Yin o suficiente. O problema dessa habilidade é que ele consegue recolher apenas o Yin com pessoas que são de nível menor que o dele usando a cultivação dupla. Caso contrário, ele terá sua energia Yang drenada, e acabará morrendo de um jeito horrível. Naturalmente o Prota não ficou feliz com essa nova informação. Ele queria ter ouvido sobre essa informação antes. Enquanto amaldiçoava sua sorte, a empregada pessoal do dono do seu novo corpo, Yaya, entrou no quarto dizendo que aqueles 5 caras vieram de novo, e eles querem encontrar com ele imediatamente. Ao mesmo tempo que ele se sentia frustrado com esse novo problema, a Qin Ning comentou que quando ela fortemente rejeitou todas as sugestões de passar a posição de mestre demônio para outra pessoa, e passou a posição para seu discípulo, esses 5 se opuseram muito. Por isso ela acredita que eles agora querem tomar a vantagem da situação estável dele para o derrubar, mas decepcionando ela, o Lin Seng falou que acha melhor ele se render e encontrar um lugar tranquilo para descansar e recuperar lentamente suas forças, já que essa situação era realmente urgente. Uma vez que esses 5 souberem que ele está enfraquecido, eles com certeza vão cortar ele em pedaços. Nessa situação onde o Prota conversava com as fantasmas, a empregada pensava que ele estava falando com ela, já que ela não consegue enxergar os espíritos, estragando o plano do Prota. A garota demônio azul se aproximou do jovem e colocou as mãos em seus ombros, e sussurrou em seu ouvido que se ele continuar sendo irresponsável, ela vai espremer toda a vitalidade dele até que não sobre uma gota. Após dizer isso, ela usou sua magia, e ordenou que a empregada protegesse a porta, sem entender o que estava acontecendo. A Yaya foi jogada para fora do quarto, e com o rosto avermelhado, ela comentou que seu mestre demoníaco era incrível. Ele nem se moveu, e conseguiu empurrar ela para fora instantaneamente. Enquanto isso, no quarto do Rei Demônio, a Demônio Azul falou que apesar dele não conseguir cultivar diretamente com o cultivo duplo, ele ainda pode transferir o verdadeiro Ki através do calor e do contato físico. Vendo isso, a Qin Ning comentou que seu discípulo é lento. Por isso ele não entendeu o que ela quis dizer com contato físico. Percebendo a confusão dele, a mulher de cabelos brancos flutuou no ar, e declarou que mostrará a ele através do exemplo como transmitir a energia do Ki, e em seguida ela ordenou o Prota se deitar, e ele envergonhado, pediu a ela para explicar o que estava prestes a fazer, achando fofo seu nervosismo. Ela sorriu e comentou que ele não precisa ficar nervoso. Após dizer isso, ela levantou a perna e pressionou o pé no corpo dele. Ao mesmo tempo uma aura azul apareceu no peito dele, e ele notou que estava aquecido por causa do que a garota está fazendo, e também descobriu que o Ki podia ser infundido desse jeito incomum, ou seja, através da perna. Se sentindo animada com o constrangimento do Lin Seng, a mulher demônio pediu ao jovem que se concentrasse e direcionasse sua energia para o seu Dantian, ao mesmo tempo fora da sala. A empregada estava encostada na porta ouvindo os gritos do seu mestre. Quando ela começou a pensar besteira, ele abriu a porta do quarto abruptamente, e ela assustada saltou para longe, e começou a acenar as mãos dizendo que não escutou nada, mas ignorando sua timidez, ele deu um sorriso predatório, e declarou que estava na hora de dar as boas-vindas calorosas a esses 5 velhotes. Um pouco mais tarde, o Prota entrou no salão do Conselho das Seitas Demoníacas, onde 5 pessoas os aguardavam. Curiosamente, esses 5 não eram só homens, mas também tinha mulheres no meio dos anciãos, com expressão séria. Sua presença foi anunciada por uma garota que se parece com sua empregada, e apesar da expressão dos velhos, ele se manteve sério com as mãos atrás das costas, mostrando sua superioridade interior sobre as outras pessoas sentadas no salão. Entre os anciãos sentados nas cadeiras na frente dele, o Hong Lei cumprimentou ele com os braços abertos, convidando-o a se sentar onde quiser. Vendo sua saudação, a Qin Ning ficou indignada com o fato de um velho tolo ousar sentar no lugar do Rei Demônio, que segundo a ela, é indigno deste lugar. Ela se arrependeu de não ter cortado aquele velho em pedaços quando teve a chance. Com o rosto impassível, o Prota continuou a se movimentar pelo salão, sem mostrar que estava conversando com um fantasma, enquanto ouvia os membros comuns na sala sussurrar entre si, discutindo o fato de que ele está sendo humilhado pelos velhos, já que Hong Lei está sentado em seu trono, e está tratando ele como se fosse um inútil. E se ele recuar agora, seria equivalente a se render humildemente aos 5 anciãos. Nesse caso, a autoridade dele sofrerá muito,
Mesmo assim, a King Ning não queria que seu discípulo fosse impaciente agora. Se ele decidir atacar as 5 pessoas, seu grande plano será arruinado. Com passos confiantes, Lin Shan se aproximou do trono e ficou diante do velhote. Em seguida ele levantou a mão. Vendo ele se preparando para atacar, o ancião comemorou por ele ter caído na sua armadilha. No momento que o garoto atacar primeiro, ele poderá revidar, mas para surpresa de todos, o jovem colocou a palma na testa do Hong Lei e perguntou se ele tem febre. Sem o velho perceber o que estava acontecendo, o prota tirou o ladrão do seu trono e o segurou pela cintura, dizendo que ele perdeu a razão devido a uma doença, e assim perdeu seu lugar entre os anciãos. Ele diz ao homem que apesar de estar extremamente confuso, ele não deve sentar no lugar errado, senão as pessoas vão rir dele se de repente virem isso. Ele até pediu a outras pessoas na sala que o ajudem para que o velho não caia, pois ele não entende muito bem onde está. Sem conseguir argumentar, o ancião foi forçado a sentar no seu lugar original, e no mesmo momento, o prota sentou no seu trono, retomando seu lugar legítimo, e deixando a King Ning surpresa, pois não imaginava que o jovem resolveria a questão tão facilmente. Ela ficou sem entender quando seu discípulo se tornou tão maduro. Todos os 5 anciãos ficaram completamente impotentes, pois não esperavam que o rapaz fosse tão inteligente e sábio. Após resolver o assunto com o ladrão, o prota sorriu e começou a falar, dirigindo-se a todos na sala como súditos, dizendo que se tiverem algo a dizer, que falem. Se não houver tópicos ou perguntas para discutir, a reunião está encerrada. No momento que ele terminou de falar isso, o Hong Lei se levantou furiosamente e começou a falar, dirigindo-se ao rapaz, dizendo que todos se reuniram para afirmar que Lin Shen não é digno da posição de líder do culto demoníaco, independentemente de suas qualificações e habilidades. Portanto, de acordo com os anciãos, o rapaz deveria voluntariamente abrir mão do lugar de rei dos demônios. Após as palavras do velhote, as pessoas na sala ficaram tensas e surpresas pela franqueza do ancião e se prepararam para uma possível batalha, pois Lin Shan ainda é discípulo do rei demônio anterior e ninguém queria morrer na luta pelo poder. Vendo a reação da plateia, o Hong Lei sorriu maliciosamente, pensando que se o jovem disser uma palavra contra ele poderá chamá-lo de tirano irracional. Além disso, ele planejava assassinar o jovem no local. Ele acreditava que esse plano seu não tinha falhas. Depois de ouvir Hong Lei, o jovem bocejou e disse que entregará seu assento sem problemas. Essas palavras surpreenderam a todos, pois ninguém esperava essa resposta. Naturalmente Hong Lei ficou muito confuso, pois isso não estava nos seus planos, e ele não sabia como agir nessa situação. E a velha, pela primeira vez, perguntou ao jovem se ele estava realmente pronto para desistir tão facilmente da posição de líder, e ele estendeu os braços para os lados, e respondeu que, se uma pessoa adequada surgir em seu lugar, é claro que ele pode considerar abrir mão de sua posição. A única questão é quem, entre todos os anciãos, é digno de ocupar seu lugar. As palavras do rapaz semearam uma semente de raiva e discórdia entre todos os anciãos. O prota se dirigiu a eles, reconhecendo seu status como seres respeitados em seus clãs de demônios, e questionou o quão dispostos eles estão a escolher apressadamente um novo líder sem qualquer discussão, e colocando a cereja no bolo. Ele perguntou se eles não estão fazendo isso por benefícios próprios. A King Ning, que o observou todo esse tempo, abriu a boca surpresa, pois seu discípulo se retirou do conflito com tanta cautela. O velho, por outro lado, após ouvir o rapaz, ficou coberto de suor devido à tensão, e tentou deixar claro para o rapaz que eles não desejam escolher um novo líder de forma impulsiva, pois não são hienas ávidas por poder. Sorrindo com sua declaração, o prota sorriu e instruiu seus assistentes a registrarem que todos os 5 anciãos prometem não buscar a posição de rei dos demônios, e após a reunião, é necessário anunciar isso ao mundo para que todos possam admirar as elevadas qualidades morais dos 5 anciãos do clã demoníaco. A bela anciã resmungou com desagrado, pois eles não tiveram tempo de fazer nada, já que Hong Lei bloqueou o caminho com suas palavras. Tentando sair dessa situação, um monge elevou a voz e disse que os 5 não desejam lutar pelo poder, mas ao mesmo tempo estão prontos para indicar seus alunos como candidatos para o lugar de rei dos demônios, e nomearam seus alunos como Sailor, Niles, Obu e Grey, que também estão presentes na sala. Ouvindo sua declaração, os rapazes agradeceram aos seus mestres por orientá-los e acreditarem neles. Vendo essa cena, a King Ning ficou descontente, pensando que seus piores medos se tornaram realidade. Apesar do seu discípulo ter acabado de receber o poder de mestre, agora ele está apenas no 2º nível da alma inicial, enquanto os 4 alunos atingiram pelo menos o 3º nível. Se o velho forçar um duelo entre eles, ele não terá chance de vencer. Enquanto ela ficava perdida em pensamentos, o prota se levantou do trono e propôs realizar uma luta de treino. E então ele pensará em abrir mão de seu lugar para quem vencer. Essa ideia assustou a King Ning, e ela repreendeu seu discípulo perguntando se ele ficou louco,
Diferente dela, os anciãos iniciaram uma espécie de competição entre si, já que todos decidiram indicar seus alunos para o lugar do Rei Demônio. E dezenas de estudantes começaram a fazer barulho e agradecerem seus mestres pelo apoio. Ao ver o número de candidatos, Lin Shan coçou a bochecha e perguntou quanto tempo a luta vai demorar, e sugeriu que os rapazes lutassem entre si, e aquele que ficar em primeiro lugar enfrentará ele pelo cargo de rei. Os estudantes, ao ouvirem a sugestão dele, acenderam uma luz de luta nos seus olhos, e se voltaram uns contra os outros e iniciaram uma luta tumultuada. Cada estudante estava confiante em sua vitória. Enquanto eles batalhavam, o prota encostou no trono sorrindo, e começou a assistir à luta. Vendo isso, a mentora olhou para seu discípulo com surpresa, pois ele agiu de maneira inesperada para todos. Depois de algumas horas de luta, todos os estudantes foram derrotados, exceto um rapaz de cabelos escuros que tinha muitos ferimentos graves, e mal conseguia ficar de pé com uma espada na mão. As pessoas que assistiam à luta começaram a cochichar surpresas porque ele é o discípulo interno do ancião Hong Lei. Como ele está em uma condição bastante séria, todos ficaram preocupados se ele será capaz de lutar contra Lin Shan nessas condições, e começaram a considerar o atual rei demônio astuto e observador, pois apenas assistiu à batalha. O velhote olhou para seu aluno, e pensou consigo mesmo que será o único usando truques baratos. Desde que ele deixou Sai Lei comer essa pílula heróica, ele pode instantaneamente se recuperar, e facilmente derrotar o atual rei demoníaco. No entanto, todos os planos do velhote desmoronaram quando Lin Shan se levantou de sua cadeira, e declarou que não é alguém que tira vantagens dos fracos. Se o desafiante está gravemente ferido, ele deve voltar e se recuperar, para eles poderem ter uma luta justa amanhã. Não sabendo se ficava feliz ou com raiva, o velhote ficou confuso com a atitude do seu inimigo. Diferente dele, os estudantes ficaram encantados com as palavras de Lin Shan, alguns até choraram de tamanha gentileza, e começaram a gritar palavras de gratidão, e também a glorificar o rei demônio. Ouvindo a adoração dos seus servos, o prota se levantou e acenou com as mãos, se despedindo de todos, e em seus pensamentos, ele se regozijou porque seu primeiro passo para estabelecer a posição de rei dos demônios, ganhando corações dos cidadãos, foi concluído com sucesso. Depois que ele saiu, o ancião de cabelo vermelho foi o primeiro a ficar indignado. Pelo fato do Lin Shan ter conquistado os corações de todos presentes no salão, agora será muito mais difícil para eles assumirem o poder, pois sua popularidade disparou, acalmando seu companheiro. O Hong Lei pediu a seus colegas que se acalmassem e não entrassem em pânico antecipadamente. Em sua opinião, o rapaz deveria ser permitido levantar-se ao som de aplausos e elogios, porque amanhã ele deixará de ser o rei do clã dos demônios. Enquanto dizia isso, ele sorria com raiva, pois tem certeza de sua vitória. Ao retornar para casa, a primeira coisa que Lin Shan pediu foi que preparassem a mesa para ele, e após algum tempo, sua empregada preparou um porco assado no espeto, arroz e legumes, que ele começou a devorar com satisfação. Vendo ele devorando o banquete, a King Ning expressou sua opinião sobre o dia passado. Segundo a ela, seu discípulo teve uma oportunidade maravilhosa de vencer aquele estudante, mas por alguma razão que ela não entendeu, ele permitiu que o desafiante tivesse tempo para cultivar e se fortalecer ainda mais. Ela explicou que Sai Lei é o aluno favorito daquele velho, sua cultivação base não é fraca. Então o fato do seu discípulo poder derrotar aquele garoto em seu estado atual é questionável. Pedindo para sua mentora se acalmar, o prota falou que no futuro ele vai encontrar a seita da Aliança dos Nove Justos para exercer exercícios únicos. Atualmente o culto demoníaco desaprova ele, mas se ele deixar este posto, sua mestra sabe perfeitamente o que pode acontecer. Ao ouvir isso, a King entendeu a ideia do seu discípulo, percebendo que ele busca conquistar a confiança e os corações de todos os seguidores da seita, e ele concordou com sua suposição, e enfatizou que é crucial que os seguidores acreditem em seu líder para obter apoio na manutenção do trono. Uma vez que eles sentirem que ele é o rei que vale a pena seguir, eles vão ajudar ele de todo o coração, e assim a posição de rei demônio vai finalmente ser estabelecida. Após dizer isso, sua expressão se tornou mais fria, ao mencionar que apenas uma noite, Sai Lei não conseguirá se recuperar. Essa noite, ele vai se apressar para conseguir mais cultivação base da sua mestra, e da grã-mestra, e amanhã ele vai acabar com aquele rapaz, fazendo ele de exemplo para os outros. Com ambas bondade e poder, ninguém mais ousará cobiçar seu trono de rei demônio no futuro. Terminando de declarar isso, o rosto do prota se tornou ainda mais maléfico, e ele começou a rir maliciosamente. A King Ning olhou surpresa para seu discípulo, e pensou consigo mesma que não imaginava que ele fosse tão implacável. Ela não viu ele esquematizando esse tipo de estratégia antes. Agora ele realmente era adequado para ser um rei demônio. Animada, ela levantou a mão e declarou que esse é apenas um desvio para produzir a arte prometida dos Nove Céus, e conseguir a grande causa do culto dos demônios da unificação do mundo. Se juntando na conversa,
A demônio de cabelos brancos afirmou que está certa de que Hong Lei tentará fortalecer seu discípulo, então elas realmente precisam se esforçar nessa noite. Elas devem tentar avançar para o terceiro nível da origem da alma sem comprometer a vida do seu discípulo. Ao ouvir isso, a Kim Nin ficou preocupada com o risco da situação, mas diferente dela, o prota não estava nem um pouco preocupado. Na verdade, ele estava animado, sorrindo de maneira vulgar, dizendo que está pronto e que podem começar. Ao mesmo tempo, ele ouviu a voz de outra mulher afirmando que se desejam avançar para o terceiro nível da origem da alma, as duas sozinha não conseguirá. Ficando surpresas, as garotas se viraram e viram sua mestra, uma mulher de cabelos verdes, chifres e um belo vestido preto, e disse que para o plano delas funcionar, ela deveria se unir a elas e trabalhar juntas. Vendo ela entrando na diversão, ele ficou sem palavras com a grande beleza dela, devido à super animação. Seu nariz sangrou e seus olhos brilharam. Interrompendo sua fantasia, King Ning abraçou ele por trás, e afirmou que ela será a primeira a cuidar do seu discípulo. A grã-mestra se aproximou dele também, e o pegou pela mão, e notou o grande talento do rapaz, e pediu a ele para não decepcioná-las. Nessa maravilhosa situação, o prota mal conseguiu responder quando um demônio azul caiu sobre os três. Pela manhã, toda a cidade estava discutindo a batalha iminente. Eles expressaram suas opiniões, havendo uma dúvida no ar sobre se Sai Lei pode derrotar o Rei Demônio. Muitos afirmaram que será extremamente difícil para o desafiante vencer, quase impossível, pois o Imperador Demônio está no auge da fase de fusão e está prestes a passar para o reino da catástrofe, enquanto o desafiante está apenas no terceiro nível da origem da alma, então não há conversa sobre vencedor. Todos se reuniram na arena onde a batalha ocorrerá, e os anciãos ocuparam rapidamente seus lugares. Enquanto a velha ficava ansiosa, o Hong Lei não estava preocupado, pois preparou tudo e estava certo de que não cometerá erros desta vez. Afinal, ele já serviu 2 gerações de mestres demoníacos, e as técnicas que eles praticavam podiam causar danos internos graves ao inimigo. Ele observou isso ontem. O corpo inferior de Lin Seng está instável, seu rosto ficou pálido. Esses são os sinais dos danos da técnica secreta do Rei Demônio. Ele deve estar no nível do estágio de cultivação da alma nascente agora. Esse é um bom momento para fazer o movimento certo. Sai Lei tomou 3 doses da medicina Xiong Qi. Não apenas seus ferimentos de ontem, mas também a sua força se elevou. Essa partida está praticamente vencida. Enquanto as veias do corpo do desafiante inchavam, e seus olhos ficavam vermelhos, o prota massageou seus ombros, e comentou que seu adversário parecia que tinha tomado uma quantidade considerável de pílulas. Devido a isso, ele terá que usar o movimento único desde o começo. Ao ouvir seu comentário, a Kim Nin perguntou qual técnica ele usará, e o Rei Demônio não respondeu sua pergunta. Ao mesmo tempo, um gongo soou anunciando o início da batalha. Sem perder tempo, o desafiante partiu para cima do prota com uma aura desagradável e pesada pairando ao seu redor. Vendo sua velocidade, a plateia ficou animada com o início da batalha, já que parecia que o Sai Lei tinha escondido sua verdadeira força desde o início. Enquanto a plateia ficava ansiosa esperando uma grande luta, o desafiante deu um salto para atacar o Rei Demônio, mas para surpresa de todos, o prota simplesmente deu um tapa na cara do seu adversário, uma técnica bela, incomum e eficaz, e repreendeu o rapaz por fazer tanto barulho. Apesar do seu simples golpe, o desafiante foi arremessado para fora do ringue. Naturalmente, os olhos de todos se arregalaram ao verem essa cena surreal, pois ele usou um simples tapa para derrotar facilmente seu inimigo. Ouvindo a plateia elogiar o Rei Demônio, o velho ficou irritado que alguém esteja elogiando um simples tapa de algum jovem, e ao se virar para repreender eles, ele viu uma garota de pé em um tipo de pedestal, segurando um megafone e pedindo a todos os espectadores para torcer pelo seu belo e poderoso Rei Demônio. Sendo influenciado pela garota, todos os espectadores adoraram o Imperador Demoníaco, fazendo Hong Lei ficar petrificado, gostando da idolatria deles. O prota deu um sinal de positivo para sua empregada, expressando apoio à garota, e em seguida comentou que ela está se saindo bem e suas palavras têm um bom efeito na multidão. A atmosfera na arena está esquentando, e a audiência se dividiu em 2 campos: aqueles que são a favor ao desafiante, e aqueles que são a favor do atual Rei Demônio. Vendo tudo acontecendo conforme seu discípulo planejou, a Kim Ning se surpreendeu ainda mais com as táticas dele. Irritado com a situação, o Hong Lei gritou para seu discípulo, chamando-o de inútil e uma desgraça, um lixo inútil que não conseguiu dar sequer um único golpe. Esse xingamento do seu mestre fez o desafiante ficar nervoso e começar a comer mais pílulas. Após alguns segundos, ele conseguiu absorver rapidamente as pílulas, e com um olhar enlouquecido para se tornar mais forte e não decepcionar o mestre, ele atacou seu inimigo, gritando que não é um perdedor, é o único que é digno de se tornar o imperador. Enquanto ele atacava furiosamente o jovem líder, o prota pensou consigo mesmo que, como seu adversário está sob efeito das pílulas, tinha grande chance dele morrer nessa batalha.
Percebendo isso também, a Qin Ning disse que as coisas não eram boas. A energia verdadeira do seu discípulo está sendo consumida rapidamente, e o único jeito de sair dessa situação preocupante é ela reabastecendo ele com sua energia. A Demônio Azul também percebeu que o corpo inteiro do rapaz está gastando muita energia, toda a sua aura está focada em sua mão, e é transmitida de maneira mais eficaz através das palmas, entendendo onde elas queriam chegar. O prota pediu à sua mestra para falar menos e fazer mais, e também chamou seu inimigo para porrada. Essa cena fez os figurantes pensarem que ele tinha decidido usar apenas uma mão para atacar, e essa sua decisão fez o desafiante ficar surpreso. Aproveitando a situação, a empregada comentou sobre a luta, dizendo que o Rei dos Demônios não está levando seu adversário a sério, pois queria lutar com apenas uma mão. Em sua opinião, o Imperador Demoníaco é muito impressionante. Ela não era a única que pensava isso. A plateia também pensava igual. Enquanto o prota ficava confuso com a conclusão que sua empregada chegou, a Qin Ning segurou ele pela palma da mão e transferiu sua energia para ele. As palavras da empregada ofenderam o desafiante, e no puro ódio ele atacou furiosamente seu adversário, desferindo dezenas de golpes fortes. Mas apesar do aumento de força, ele não conseguiu ferir o Rei Demônio. Essa cena chocante fez a empregada ficar ainda mais empolgada, e comentar novamente sobre tudo o que está acontecendo na arena, elogiando o Imperador Demoníaco, dizendo que ele continuava não levando a sério os ataques do seu adversário, já que em seus olhos, o desafiante não passava de um inseto. Ao ouvir esse comentário dela, o prota ficou irritado, e gritou para ela parar de aumentar as coisas. Enquanto a Qin Ning tentava transferir o máximo de energia possível, mas não tinha sucesso, a demônio de cabelos brancos se aproximou dela, e decidiu ajudá-la com um conselho. Ela diz que quanto mais suave for a parte que transmite energia, mais energia verdadeira é transmitida. Depois de ouvir a Demônio Azul, a Qin Ning decidiu dar seu melhor, e sugou o dedo do seu discípulo para que ele possa receber toda a energia. Ao mesmo tempo, a aura do Rei Demônio aumentou rapidamente, e ele acabou ficando chocado com essa forma inesperada de transferir energia, e aproveitando esse seu vacilo, o desafiante atacou ele furiosamente, mas sem nenhuma preocupação. O prota estendeu a mão, e deu outro tapa no seu inimigo, que voou para fora da arena e se chocou contra a parede perto do velho. Não perdendo essa chance para aumentar a popularidade do seu mestre ainda mais, a empregada declarou que o Imperador Demoníaco venceu e merece aplausos. Ouvindo os aplausos da multidão, Lin Seng sorriu para sua mestra e agradeceu ela por sua ajuda. Ele elogiou o método dela de transferência de energia e perguntou como ela teve essa ideia, e a garota corada tirou o dedo da boca, e respondeu que foi tudo o que ela conseguiu pensar. Ela espera sinceramente que ele não despreze ela pela sua ação. Essa cena chocante fez os olhos de todos se arregalarem, pois o Rei Demônio usou o tapa como um golpe especial. Com apenas um golpe ele derrotou facilmente seu inimigo. Isso também mostrou para os anciãos que as habilidades dele não foram retiradas, mas sim aprimoradas. Eles não esperavam tal resultado do Imperador Demoníaco. Para deixar os velhos ainda mais chocados, o prota com um sorriso sarcástico começou a debochar do seu inimigo. E esse seu deboche fez o desafiante se esforçar mais para continuar com a batalha. Apesar de estar fora do ringue, ele não queria aceitar sua derrota. Vendo o esforço do seu discípulo, Hong Lei incentivou ele a se levantar. Ignorando completamente o fato de que o rapaz não está bem, ele falou que as regras não têm sentido nessa batalha. Antes da luta começar, ninguém falou que a pessoa que cair fora do estádio seria eliminado, mas mesmo o figurante se esforçando para se levantar, ele acabou cuspindo sangue. O sangramento se tornou mais intenso, e ele envolveu os braços em torno dos ombros e começou a tremer mais intensamente, sentindo uma dor terrível devido ao efeito colateral da pílula. Ao ver ele caindo do nada no chão, os cultivadores pensaram que isso aconteceu por causa do ataque do Rei Demônio. A pessoa em questão ergueu orgulhosamente a cabeça, e olhou para o rapaz, e disse que se o garoto tomar muitos comprimidos, excedendo a dosagem, sua verdadeira essência será guardada por si mesma, e ele sofrerá lesões graves. Mas isso apenas se ele não morrer. Ele até aconselhou o figurante a tomar os comprimidos com moderação, preocupada com a situação do seu discípulo. A Qin Ning afirmou que ninguém viu o rapaz tomando os comprimidos no ringue durante e depois da luta, portanto há uma alta probabilidade de que os 5 anciãos causem grande alvoroço com isso. Ao mesmo tempo, alguém na plateia pediu para chamar um médico, pois o desafiante está muito doente, e 2 enfermeiras correram para o campo com a intenção de levar ele para o hospital, mas ao examinar seu corpo, elas declararam que os tendões dele foram destruídos. Elas concluíram que a morte não foi causada por ferimentos, mas por envenenamento. E para determinar a substância é necessário realizar uma autópsia. Após ouvir os médicos, a Qin Ning diz ao seu discípulo que uma overdose de pílulas causam os mesmos sintomas de envenenamento. Por isso seria difícil revelar a verdade. Vendo a direção que as coisas estavam indo, Hong Lei sorriu maliciosamente,
confiante de que conseguirá transferir a responsabilidade pela morte do seu discípulo para o imperador demoníaco. Sem perder tempo, ele colocou seu plano em prática, apontando o dedo para o Lin Seng e perguntando como ele teve coragem de fazer isso, ou seja, matar seu discípulo, enquanto o velho gritava com ele, tentando fazer ele assumir a culpa. O jovem concordou calmamente com a acusação, dizendo que realmente o veneno era dele. Essa declaração do prota fez o velhote ficar chocado. Nem no seu sonho mais louco ele imaginou que seu inimigo admitiria tal crime. Enquanto a empregada ficava preocupada com seu mestre, a pessoa em questão sorriu e decidiu esclarecer suas palavras. Ele afirmou que o ancião Hong Lei estava certo e que não existem regras escritas na arena, além de se render ou morrer. Se as regras não especificam qualquer proibição, então ele pode usar veneno. Se alguém da plateia quiser saber como seu desafiante foi derrotado, eles devem subir na arena e tentar a sorte. Ao ouvir sua declaração chocante, Hong Lei começou a pensar que seu discípulo realmente tinha sido envenenado pelo imperador demoníaco. E diante de todos, ele percebeu que o jovem é perigoso e que seria melhor manter distância dele, se ele quiser sobreviver. Pouco depois, os anciãos decidiram se retirar para resolver o problema que havia surgido, e o prota continuou de pé na arena, esperando que alguém suba e o desafie para a batalha, mas ninguém se levantou, com sua vitória sendo confirmada. A empregada gritou do pedestal que todos eles são súditos que ainda desejam segui-lo, e ajudar o rei demônio a derrotar traidores e unir o mundo. O dia foi substituído pela noite, e o sol pela lua. Na mansão Mingya, o prota apareceu como uma sombra e percorreu o território da mansão como um ninja. Ao mesmo tempo, a Qin Yin perguntou por que ele se infiltrou na mansão da anciã, e o rapaz sorriu de maneira predatória. Seus olhos ficaram vermelhos, e ele disse que devem tomar a iniciativa e derrotá-los um por um, para que nunca ousem planejar algo ruim contra ele, o rei dos demônios. Além disso, ele também quer testá-los. Após dizer isso, ele abriu a porta da mansão da anciã com um chute, e viu algo completamente diferente do que imaginava. Ele viu a bela anciã tomando banho. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Demônio, deixe o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 132 mil inscritos, vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.